Olá, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, eu sou membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, trabalho na matéria criminal e leciono também nela. E é com grande satisfação que nós estamos gravando essas aulas aqui para a minha turma de Crimes em Espécie 1 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, período noturno, e estamos compartilhando aqui para quem achar que isso daqui pode ajudar na sua formação acadêmica ou preparação de concurso, certo? Estamos aqui dando um passeio no Código Penal. Os outros vídeos mostram crime a crime, não são todos, porque alguns nós reservamos para nosso contato presencial, mas fiquem à vontade de vir aqui, a gente também está à disposição. Hoje nós vamos ver o crime de violação de domicílio. Vamos ver lá, ó, artigo 150. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. É um crime de menor potencial ofensivo, não tem violência nem grave ameaça, mas acontece muito. Mas ele, às vezes ele se perde no princípio da consunção, né? Ele acaba sendo absolvido por outros crimes. Mas é muito importante que nós entendamos ele até como crime meio para que, em caso remaneça mais nada, ele vai prevalecer, tá certo? O artigo 5º da nossa Constituição, lá no inciso 11, diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Quais são as condutas típicas? Primeiro, entrar. Convencer a entrar. De ultrapassar os limites da casa ou suas dependências. De repente você entrou de maneira lícita, mas você não quer sair, permanecer. Não quer sair. Empregado demitido se recusa a deixar o imóvel. Então, a partir de que já acabou a legitimidade dele estar lá, ele comete o crime de violação de domicílio. Contra a vontade expressa ou tácita, clandestina, de quem de direito. Certo? E a gente vai ver aquelas pessoas que podem ou não podem autorizar. Permanecer. Eu trouxe aqui um exemplo clássico que acontece de verdade, certo? Que é a permanência dessa senhora, por exemplo. Vamos dizer que a sogra de alguém aqui vai visitar e ela não quer sair. Então, nessa hipótese, o agente já se encontra no interior do domicílio com a permissão do morador, mas posteriormente, não sendo mais aceita a permanência, se recusa a se retirar. Muito comum a gente encontrar essa situação vindo da sogra. Por isso que você tem que ter muito cuidado quando você casa. Tome cuidado, porque ela pode entrar e ficar lá por um bom tempo, certo? E ela realmente rouba a paz da pessoa. Não a minha, que já é falecida, mas é uma fonte de muita alegria ela está, mas não é a regra, tá certo? Não é a regra. Ah, a Aníbal Bruno diz clandestina quando o agente entra ou permanece ocultando-se, dissimulando-se para que ninguém o perceba. Astuciosamente, quando se apresenta atribuindo-se, por exemplo, a condição de não que não possui, como a de guarda sanitário ou de empregado de companhia de gás, de luz, tentando induzir em erro os que tomam conta da casa ou lançando mão de outro ardil qualquer com que procure afastar ou iludir a vigilância. O que é casa? O que seria casa? Como é que a gente pode classificar a casa? Então, o Código Penal ele veio fechar esse conceito. Tá aqui, ó, no artigo 150, parágrafo 4º. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce uma profissão ou atividade,
Não se compreende na expressão casa. É muito importante pegar também o que não é, né? Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo restrição do inciso segundo do parágrafo anterior, taverna, casa de jogos ou outras do mesmo gênero. A Beth Bittencourt vai nos dizer que o seguinte: tem abrangência suficiente para evitar qualquer dúvida relativa a moradias eventuais ou transitórias. Para configurar casa no sentido de qualquer compartimento habitado, não é necessário que esteja fixa ou afixada em determinado local. Móvel, flutuante, errante, como por exemplo barco, trailer, motorhome, cabine de um trem velho, vagão de metrô abandonado, abrigo embaixo da ponte ou viaduto, etc. Além de abranger, evidentemente, quarto de pensão e pensionado. Está fora. Interior de uma loja de departamento na seção de vestuário, sala de aula, bares e repartições públicas. Você não vai cometer esse crime lá, certo? Violação do domicílio só será reconhecida se constitui o único objetivo do agente. Vamos lá, que a pessoa entrou para subtrair algo. Nesse caso, vai ser tentativa de roubo, de furto, aliás, quando o crime fim for menos grave, certo? Então, vamos dizer que você tenha um crime fim menos grave, uma lesão, ou uma lesão bem tutelada por uma contravenção penal, vai prevalecer o mais grave, que é a violação do domicílio. Não configurar simples atos preparatórios para outra infração, que vai estar o quê? Dentro do intercrime vai ser absolvido pelo princípio da consunção. Ocorrer a desistência voluntária ou arrependimento eficaz com relação ao eventual crime fim. Porque aí, nesse caso, vai responder pelos crimes já consumados. Não for possível determinar o fim do agente. Eu não sei se ele foi lá para estuprar, não sei se ele foi lá para furtar, não sei se ele foi lá para causar um dano. Nesse caso, vai ficar na violação de domicílio. Quanto ao termo compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, Nelson Grieg, grande doutrinador, já falecido ministro do Supremo, diz que, embora sem conexão com a casa de moradia propriamente dita, serve ao exercício da atividade individual privada. Assim, o escritório do advogado, o consultório médico, o gabinete do dentista, o laboratório do químico, o ateliê do artista, a oficina do ouriço, etc. A atividade do cidadão nos tempos modernos é múltipla e não se exerce apenas no limite estrito da casa de moradia. E há necessidade de tutelar essa atividade em todos os lugares onde ela se abriga. E o que é dependência? A gente fala de casa e suas dependências. Magalhães Noronha nos explica que devem entender-se os lugares acessórios ou complementares da moradia ou habitação, que no caso vai ser o quê? Jardim, quintal, garagem, pátio, adega. Claro que tais lugares não devem ser franqueados ao público. Por vezes, encontramos em bairros de rica residência jardins não cercados, que não serão por isso dependências mesmo porque nelas não se entra. O que caracteriza a dependência, além do que se disse, é o fato de se avizinhar da moradia e corresponder às necessidades de atividade nesta desenvolvida. Então, a gente falou em legítimo possuidor. Quem vai ser o legítimo possuidor? Vai ser o hóspede, o locatário, o proprietário, o usuário, usufrutuário, aliás, e o arrendatário, que é o morador, ou seja, moro doméstico, aquele que, vamos dizer, tem aparência de morador, independente se ele está ou não, porque ele também pode ser o hóspede. Então, qualquer pessoa dessa der legitimidade à pessoa para vir entrar, aí não vai estar caracterizado o crime. Tudo bem? Não se compreende na expressão casa, a gente já falou, né? Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do parágrafo segundo do parágrafo anterior, taverna, casa de jogos ou
outras do mesmo gênero. Classificação doutrinária é um crime subsidiário, a gente está vendo aqui que pode, no intercrime, ele se perder, é um crime comum, tanto em relação ao sujeito ativo como passivo, mera conduta, não exige um resultado fenomenal, basta entrar, não há nenhum resultado naturalístico, de forma livre, comissivo ou omissivo, como sair, como deixar de se retirar, né? Instantâneo ou permanente, instantâneo é o entrar e o deixar de se retirar, é o permanente. Monossubjetivo, subsistente e plurissubsistente, pode ser um ato só ou vários atos, de ação múltipla de conteúdo ou de conteúdo variado. Qualquer pessoa pode cometer, até o proprietário. Sujeito passivo, quem de direito? Morador ou quem represente o direito de excluir ou admitir alguém em determinado espaço privado. Nelson Green nos diz que é o morador, seja a que título, como a gente já falou naquela imagem. Proprietário, locatário, arrendatário, possuidor legítimo, usufrutuário, hóspede, que cabe a faculdade de excluir ou admitir o extraneu, quer dizer, a pessoa que entrou naquele local. O juiz proibente pode ser exercido pelo ocupante moro doméstico, ou seja, aquela que tem aparência de doméstico, até mesmo contra o proprietário ou sublocador, pois ele é a pessoa que a lei indica na expressão de quem de direito. Bem juridicamente protegida é a inviolabilidade da casa, do indivíduo, tranquilidade doméstica e objeto material a casa e suas dependências. A consumação se dá no momento em que o agente adentra expressa o tacitamente na residência. Crime é instantâneo ou nele permanece, certo? Que nele permanece, aí no caso vai ser um crime permanente. Tentativa, em tese admissível, Greco, Pittencourt e Damasio exclui a modalidade permanecer, certo? No caso, ou você cometa ou não cometa, tem como. Sua forma qualificada, se o crime é cometido durante a noite, ou a erro, ou com um emprego de violência vis corpórea contra a pessoa, aí nesse caso vai ter uma divergência, pode ser coisa ou pessoa, mas eu acredito que seja contra a pessoa, ou de arma, nesse caso, a arma pode ser tanto própria e imprópria, entendendo-se arma própria como aquela que foi criada especificamente para essa finalidade de ser arma, e outras não, como uma faca. A faca não foi feita para ser arma, ela foi feita para ser um utensílio. Ou por duas ou mais pessoas. Elas têm que estar em ação unificada com vínculo psicológico, tá certo? Não pode estar em ações paralelas sem saber que uma está agindo também. Detenção de 6 meses e 2 anos, além da pena correspondente à violência. Vamos ter um caso de cúmulo material obrigatório aqui. Durante a noite. O que é noite? É o período de obscuridade caracterizado pela ausência de luz solar. Depois que o sol se pôr até a aurora. É o critério físico astronômico. Nós sabemos, nós moramos num país de dimensões continentais. Nós estamos aqui no Nordeste, eu já viajei para o sul do Brasil, e tive a oportunidade de ver estar 8 horas da noite em plena luz solar. Nós tínhamos lá 8 horas da noite aqui no Nordeste, a gente já está em noite bem avançada. Acho que se põe 5h30 da tarde, por aí. Mas lá, 8 horas estavam, não sei se também tem um horário de verão, acredito que eu me recordo não, mas estavam lá luz solar e tudo bem. Então lá, nesse horário, não caracterizaria noite. Aqui sim. Ah, vamos continuar. E o que é lugar ermo? Habitualmente despovoado, deserto e não acidentalmente solitário. Por quê? Pelo fato de ser um lugar despovoado e deserto, ele facilita a ação da pessoa que quer adentrar na casa da pessoa. Então, ele facilita a realização do crime. Caso de exclusão do crime são as causas constitucionais. Então, não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão, diligência, vamos ver os horários que é permitido, já já no slide, e a qualquer hora do dia
ou da noite, quando algum crime está sendo ali cometido, flagrante delito, praticado, ou na iminência de o ser. E ainda tem outras cláusulas constitucionais para prestar assistência, que seria estado de necessidade, e seria no caso de desastre, né? Crime, alguma coisa. A gente viu, né, que casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, aí vem as ressalvas, em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. E vem aqui nosso Código Civil dizendo como é que a gente pode, quais os horários que a gente pode cumprir os atos processuais. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas, ok? E se a casa estiver vazia? E se a casa estiver vazia? O que é que a gente faz? A casa, vamos ser desocupada. Ainda é invasão do domicílio? Segundo Aníbal Bruno, a entrada de casa vazia ou construção em ruínas desabitadas não constitui violação do domicílio. Mas, se a casa está ocupada, não é necessário para que se formalize o crime que o morador esteja presente no momento da violação. Bom divisar essas situações. Vamos colocar umas luzes nesse crime que é um correspondente lá na lei de abuso de autoridade, uma lei recente, 2019, é uma lei que surgiu depois da Operação Lava Jato, muito fala que era a lei da vingança contra as autoridades, e vamos ler aqui o tipo do artigo 22. Invadiu ou adentrar, clandestino ou astuciosamente, ou a revelia de vontade do ocupante, imóvel alheio, ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóveis e suas dependências. Parágrafo terceiro, que o segundo foi vetado, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas e antes das 5 horas, por conta da questão da luz solar. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem necessidade de ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. E, em falando nisso, nós temos reinante no STJ uma série de entendimentos jurisprudenciais que fala que para se ingressar numa casa que se tem uma suspeita de cometimento de tráfico de droga, que é um crime permanente, ter, vamos dizer, uma justa causa. Porque se diz que é o seguinte, se realmente se tem um tráfico de droga no local e a polícia tem conhecimento, caso, como é um crime, vamos dizer, que se reitera no tempo, ele poderia ter tempo hábil de pedir esse mandato e cumprir o mandato de prisão, de busca e apreensão, desculpa, certo? Então, o STJ vem e diz o seguinte: o habeas corpus, tráfico de droga, flagrante, houve um flagrante, o domicílio como expressão do direito de intimidade, asilo inviolável, exceções constitucionais, interpretação restritiva. Ingresso no domicílio, exigência de justa causa, está aqui onde pega, ó, fundada suspeita, que é o tirocínio policial. Consentimento do morador, requisito de validade. Nesse caso, se exige que o morador ele consinta que as pessoas entrem na sua residência. Ônus estatal de comprovar a voluntariedade do consentimento, que está se exigindo através por escrito, através de um formulário ou de uma gravação. Necessidade de documentação e registro audiovisual da diligência. Nulidade das provas obtidas, nesse caso, esse habeas corpus foi nulificado. Tudo que decorreu depois, pelo princípio da teoria dos frutos da árvore envenenada, foram considerados nulos, porque tudo partiu da busca, tudo partiu da apreensão, a prova é nula, absolução, ordem concedida. Tá aqui para vocês o QR Code para pegar este entendimento jurisprudencial. De modo geral, os juízes de primeira instância não estão acatando.
Aqui uma ou outra lá, garantista sim, mas quando sobe no STJ não tem para onde eles estão acatando, de um modo geral, certo? Artigo 7º do Estatuto da AB diz: presente indício de autoria e materialidade de prática de crime por parte do advogado, autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra de inviolabilidade que trata o inciso segundo do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandato de busca e apreensão específico e pormenorizado. Tem que dizer o que é que vai, né? Chegar no escritório, a advocacia e pegar tudo, não. Tem que dizer o que é que vai. A ser cumprido na presença de um representante da OAB, nesse caso a polícia solicita a seccional da OAB que envie um representante, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização de documentos, dados das mídias e dos objetos pertencentes a clientes de advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes, que não tenha, vamos dizer, laço com o crime. O que nós temos para falar, pessoal, sobre este crime? Nós esgotamos aqui. É muito importante que vocês se dediquem a estudar a doutrina. Crime simples, mas muito rico. Vocês verem que ele realmente durou um pouco mais que os outros crimes. E eles têm, vamos dizer, um impacto muito importante porque ele acaba sendo um crime meio de vários outros. Então estudem, se preparem, porque o direito penal é muito instigante, é muito, vamos dizer assim, ele conduz realmente, ele atrai as pessoas para estudar mais e mais, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Repito, se alguém entender que pode ajudar alguém que está numa preparação acadêmica, numa preparação de concurso, pode compartilhar, pode ficar à vontade, não tem nenhum ônus. Muito obrigado, fique com Deus.